Você está preparado para quando seu casamento voltar? Em Tiago 1,22 diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem está clamando a Deus por restauração de um casamento, passa boa parte do tempo sonhando. São doces os momentos e pensamentos que envolvem a volta do cônjuge. As mulheres tendem a ser ainda mais sonhadoras do que os homens. Mas eles também pensam com ternura na volta das suas amadas. Sabemos que Deus nos coloca no deserto para nos disciplinar, amaciar e nos moldar. Dessa maneira, a dor é nossa companhia em grande parte dos momentos. Mas mesmo assim, nos sentimos alegres por ver o quanto estamos sendo transformados, para que sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Cada vez mais, maridos e esposas observam o que a Bíblia nos instrui a fazer. E eu te convido a lembrar de algumas instruções que a palavra de Deus determina. Em Provérbios 31, 12 a 13, diz assim: Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa com as mãos. Em Provérbios 31, 15 diz: E quando ainda está escuro, ela se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Em Provérbios 31, 25 a 27 diz: A força e a dignidade são os seus vestidos, e ri-se do tempo vindouro. Abre a sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está em sua língua. Olha pelo governo da sua casa, e não come o pão da preguiça. Em Efésios 5:22 diz: Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Em Efésios 5:25 diz: Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em Efésios 5:28 diz: Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Em Colossenses 3, 18 a 28 diz: Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Bom, eu poderia ter selecionado muitas outras passagens, que falam acerca do comportamento das esposas e dos maridos. Inclusive, eu sugiro que você mesmo faça esse estudo, Pesquise na palavra, medite no que Deus nos manda fazer em uma relação de casamento. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse texto é que os versos que eu citei acima não dependem da volta do seu cônjuge para que você os cumpra. Aliás, com exceção daquilo que se refere à relação sexual, tudo o que a Bíblia nos diz para sermos como esposas ou como maridos pode ser praticado antes da restauração acontecer. Obedecer ao Senhor é uma posição individual. Ou seja, você não precisa esperar o seu marido ou a sua esposa voltar para só então se tornar a esposa, por exemplo, de Provérbios 31. E homens também não precisam esperar as esposas regressarem para exercerem a masculinidade bíblica. E, por exemplo, o que a gente poderia falar sobre masculinidade bíblica? Homem, você está cuidando do sustento da sua casa. Quando a sua esposa voltar, você será capaz de sustentá-la e aos seus filhos? Como tem sido o seu desenvolvimento do seu devocional? Como tem sido o teu estudo da palavra? Você tem dedicado tempo para estudar a palavra, Já que você vai ter que ser o seu sacerdote do lar. Como que você vai ensinar a sua esposa? Como que você vai cuidar dela espiritualmente, apresentar ela santa e pura diante de Deus, se você mesmo não tem conhecido dessa palavra? Como que você tem lidado com a educação dos seus filhos? Mesmo que eles não estejam morando com você, você participa da educação, você participa das atividades do colégio, você participa quando eles estão com você, A maioria dos pais que passam
com as crianças um fim de semana, né, de 15 em 15 dias, geralmente, eles costumam dar muitas liberdades, né, às crianças, e é quase como se as crianças vivessem uma fuga da rotina e da disciplina quando estão com os pais. O pai dá tudo o que quer, volta para casa cheio de brinquedos, cheio de mimos, né, e na verdade você não tem que fazer isso para sua criança, mas você tem que, juntamente com a sua esposa, mesmo separados, participar da educação da criança. E às vezes dizer não, colocar de castigo, tudo isso faz parte da tua função como sacerdote, né, do lar. Já que a educação da criança tem que vir de você e não da sua esposa. Então, gente, na verdade, a hora de sermos obedientes a Deus e a olharmos as nossas atitudes à luz da palavra é agora, não é quando eles voltarem. Nós não precisamos de ninguém para que a gente seja obediente a Deus. Para seguir o que as Sagradas Escrituras nos ensinam, precisamos reconhecer apenas a nossa incapacidade. Nós precisamos clamar por misericórdia, humildade e fé. Porque somente em Jesus encontramos o que necessitamos para segui-lo. Então não espere mais nada. O Senhor está nos disciplinando e nos transformando para honra e glória dele, não sua. Não sua quando o casamento for restaurado, que você vai dizer tudo o que você fez como se fosse a sua ação que tivesse trazido tua restauração. Mas que o conjunto, tua transformação, tua resistência, tua abnegação do mundo, isso é para a glória de Deus e não para qualquer outra coisa. Então, se você não mudar por Cristo, não pense que você mudará pelo seu cônjuge ou pelo seu casamento. E eu vejo muitas pessoas que dizem que já estão sendo trabalhadas, dizem que não sabem nem por que é que Deus fez isso com ela. Tem gente que até hoje não sabe o porquê que está no deserto, né? E eu acredito que muito provavelmente essa pessoa não conhece a Deus. E eu digo isso, sabe por quê? Quando a gente conhece a Deus, a gente sabe quem nós somos. E à medida que nós conhecemos a Deus, nós vemos e temos o entendimento de quanto pecadores nós somos, de quanto nós falhamos com Ele, de quantos nós somos imerecedores de qualquer coisa, da salvação, da vida, da saúde, da casa, dos filhos, da família, do sustento, do alimento, da roupa. Nós somos imerecedores, nós não merecemos nada, sabe? E essa constatação você tem quando você vai conhecendo a Deus, né? E então é isso, sabe, gente? O nosso estímulo para lutar contra o pecado que nos trouxe para o deserto deve ser o Senhor. Somente o Senhor Jesus e não o seu cônjuge. Fiquem com Deus.